Bom dia, segundos anos. Terminamos aí o primeiro bimestre na semana passada. Estamos começando mais um bimestre, né? Quem ainda não entregou as 3 atividades, corre lá no Classroom, posta para eu corrigir, mudar a nota de vocês. Ainda tem tempo, tá? E quem já fez tudo direitinho do primeiro bimestre, é bom que não acumula com as novas atividades que vão surgir agora, isso eu digo de todas as matérias, né, no segundo bimestre, tá bom? Eu vou começar falando sobre o trabalho do bimestre. Que aí eu dou um mês para vocês fazerem, tá? Para entregar na última semana aí, já tá lá no Classroom. Opa, saiu de apresentação. Vou voltar aqui, eu ia pegar a canetinha. Aqui. Saiu do Class, já tá lá no Classroom até a última sexta-feira aí de maio, tá? Então aproveitem para fazer. Sobre o que é o trabalho? Anomalias cromossômicas. O que são anomalias cromossômicas? Nós estudamos o cariótipo humano, né? Nós temos 46 cromossomos, 23 pares. Por que 23 pares? Porque um veio do pai e um veio da mãe. Os mesmos cromossomos formando pares, né? Cromossomos idênticos, que são responsáveis pelas mesmas características daquele organismo, tá bom? Só que pode ocorrer alguns erros na hora da meiose, né? Às vezes, quando os cromossomos são separados, lá na anáfase, vai um para cada lado, às vezes eles vão junto, por exemplo, né? Não ocorre a disjunção deles, tal. E aí, o que acontece? Acontece que vão aparecer algumas anomalias após a fecundação. Algumas não são compatíveis à vida, ou seja, ocorre aquele aborto de primeiro trimestre, infelizmente muito conhecido, tá? Não é só esse o motivo de abortos de primeiro trimestre, mas é um motivo, tá? Às vezes alguma formação aí de cromossomos que não é compatível à vida. Outras são anomalias, mas elas são compatíveis à vida, tá? E aqui estão as mais comuns. Síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter e a síndrome de Turner, tá? A gente também tem a de Edward e a de Patal. Uma é do cromossomo 21, a outra é do 13. Só que eu nem coloquei no trabalho porque elas não são compatíveis à vida ou a criança não passa de 3 anos de idade no máximo aí, tá? Então eu nem coloquei. Eu coloquei essas que o indivíduo chega a ter uma vida normal, tá? Então o indivíduo com síndrome de Down, ele tem um cromossomo a mais. Tá aqui no cromossomo 21, ó, vou fazer um círculo, já tem a flechinha, eu vou fazer um círculo, tá vendo? Ele tem 3 cromossomos 21. Então, na hora de fazer meiose, ou a mãe, na hora de produzir o óvulo, foram 2 cromossomos 21 junto, ou o pai, na hora de produzir espermatozoide, foram os dois juntos. Fecundou, tem mais 3 cromossomos, tá? Só que é compatível à vida. Por isso que a gente vai estudar. A síndrome de Klinefelter é com o homem duplo X, então ele tem 2 cromossomos número X e um Y. E a síndrome de Turner é a mulher que possui só um X, tá vendo? Ela não tem a duplinha de X, foi só um X, tá? E aí, o que eu vou pedir nesse trabalho aí de vocês? Vamos passar aqui, essa pesquisa. Eu arrumei, tá aí até dia 29/7, tá errado, porque essa data aí é de outro ano, tá bom? Eu vou arrumar novamente. Eu apaguei, aí eu abri de novo, tá aí. Mas eu vou postar certo. Aí é até a última sexta-feira do mês de maio. Então, o que vocês têm que pesquisar de cada anomalia que a gente falou lá em cima? Alteração genética, tá? Você não precisa fazer o desenho do cariótipo como estava no slide anterior, mas tem que falar que é uma trissomia do cromossomo 21, né? Tem 3 cromossomos 21 ao invés de 2. Tem que explicar aí na pesquisa. Características físicas e intelectuais de cada síndrome. Então, todas elas têm características físicas muito marcantes. Por exemplo, a síndrome de Down, o indivíduo tem o pescoço que a gente fala lado, né? Que aqui tem mais pele, a plantação de orelha é mais baixa, a mão aqui vai ter uma fenda, né? Na mão não vai ter todas essas linhas que a gente tem, formando uma fendinha que a gente fala. Eles têm a musculatura mais mole, né? São mais maleáveis. Então, o olho mais puxadinho, são características daquela síndrome, né? Muito específica. O indivíduo de Klinefelter, ele não vai ter características secundárias, principalmente características sexuais. Então, eles não têm muito pelo no corpo. Eles são muito altos, normalmente são altos e muito magros.
a parte, né, sexual não vai ser muito bem desenvolvida. E tem muitos Klinefelter aí que vão descobrir que tem essa síndrome, por exemplo, quando tenta ter um filho e não consegue. E aí vai descobrir que, né, tem um Klinefelter. Ou seja, ele tem uma vida normal, tá? Tá ligado à esterilidade, claro, dificilmente ele vai ter um filho, não consegue ter um filho, mas de resto ele tem uma vida normal. A síndrome de Turner são mulheres, também tem implantação de cabelo mais baixa, são baixinhas, não possuem muito seio ou seio nenhum, na verdade. Elas não têm aquele acinturamento que toda mulher tem, elas são mais quadradinhas. Mas muitas mulheres são assim e não tem síndrome de Turner também, tá? É que são características muito que todos os portadores costumam ter. Então, essas características que eu quero que vocês peguem. Intelectual, ele é mais ligado ao síndrome de Down, tá? Porque a Turner, a gente pode dizer que ela é uma mulher mais atrapalhadinha. Até aí, atrapalhadinha até eu sou. Mas ela também consegue ter uma vida normal. Claro que não vai conseguir, ela é infértil, tá bom? E, por fim, a inclusão, né? Uma pesquisa sobre a inclusão desses indivíduos na sociedade. Como eu disse, o Klinefelter e a Turner não tem muito o que pesquisar a inclusão. Fica tranquilo que vocês não vão achar muita coisa. Porque é que eu disse, às vezes você nem percebe que a pessoa é portadora dessa síndrome, ela tem uma vida super normal. Agora, a síndrome de Down, ela traz características que são muito visíveis e também, normalmente, características intelectuais também, que atrasa aí um pouco mais eles, diferente das outras síndromes. Então, a inclusão deles no mercado de trabalho, que está sendo muito nessa última década, né, nessas últimas 2 décadas, até posso dizer que tá acontecendo como nunca aconteceu. Então, a gente vê indivíduos trabalhando em lanchonetes, portadores da síndrome, né, em lanchonetes, em lojas de varejo, farmácia tem bastante, então sobre a inclusão dele aí no mercado de trabalho, e se vocês acharem também na escola, né, mas aí já é uma parte muito técnica, né, a inclusão aí na escola. Não vamos entrar nesse assunto que vocês... Eu quero mais a parte realmente de trabalho, tá? Inclusão no mercado de trabalho e da síndrome de Down, as outras vocês nem vão achar. Então, espero que vocês tenham entendido. É manuscrito, tá? Não precisa ser em almaço, nada disso, que vocês vão mandar foto, pode ser no próprio caderno. E completinho, tá, gente? Que é o que eu falo, quanto mais capricho, mais nota. Entregou impresso, eu vou dar 0 e nem vou falar nada, porque vocês já sabem que tem que ser manuscrito, tá bom? Se o aluno tiver dúvida, ele me procura no particular, que eu sempre respondo. Belezinha sobre o trabalho, qualquer dúvida me perguntem. Vocês sabem que na segunda aula sempre estou online para vocês. Então, vamos entrar na nova matéria, a matéria que eu mais gosto, a matéria mais linda, gente, é genética, tá? Então, nós vamos entender como esses genes que estão nos nossos cromossomos formam as nossas características. Isso é lindo, isso é perfeito. Então, para nós estudarmos a genética, a hereditariedade, entender como são passadas essas características, nós temos que entender alguns termos ligados à genética. Por quê? Porque se eu não entender esses termos, se eu não souber o que eles significam, eu não consigo fazer os exercícios. Então, assim, eu nunca peço para vocês copiarem slide no caderno, né? Esse slide específico, essas características, isso aí é como se fosse um glossário para vocês usarem o bimestre inteiro. Vocês vão copiar na primeira folha do caderno sobre genética, vocês vão colocar segundo bimestre, biologia, genética. E colocar todas essas definições. Por quê? Porque você está resolvendo o exercício lá e aí apareceu uma dúvida sobre esse termo. Você volta na primeira folha do caderno, tá ali para te ajudar, tá bom? E hoje eu vou explicar cada um deles. Então, hoje fica a minha explicação de cada um deles. E como atividade da semana, vocês passarem cada um deles pro caderno, tá bom? Precisa mesmo, tá? Então, vamos lá. Genótipo, o que é um genótipo? Genótipo é o que está no gene, né, do indivíduo. É a característica lá no gene, que está escrito lá no gene. O genótipo ele é simbolizado por letras do nosso alfabeto, tá? Letras maiúsculas ou minúsculas. Como tá aqui na explicação, volta, pegar a canetinha. São 2 letras para cada genótipo. Por quê? Porque lembra que um gene, para cada característica, um gene veio do meu pai e um gene veio da minha mãe? Então, uma letra corresponde ao gene que veio do meu pai, a outra letra corresponde ao gene que veio da minha mãe. E, professora, por que às vezes ele é simbolizado em letra maiúscula ou em letra minúscula?
Porque a característica pode ser dominante ou recessiva. Traduz, professora. Uma característica dominante é aquela que aparece mesmo sozinha. Então, se eu tenho aquele gene, se um dos meus pais passar aquele gene para mim, ela já aparece, tá? Por exemplo, olho castanho, a gente fala muito sobre olho. Então, para eu ter olho castanho, basta um dos meus pais ter passado esse gene para mim, tá? Independente do que o outro passou, eu tenho olho castanho. Então, ele é representado por letra maiúscula, ou seja, é um gene que sempre vai aparecer, estando sozinho ou em dose dupla, que é o exemplo aí do azão. Qual característica que aparece? A dominante. Agora, o próximo genótipo, Bzão-Bzinho, qual característica que aparece? A dominante, a do Bzão, tá? E a do Bzinho, professora? Um gene recessivo, uma característica recessiva, só vai aparecer em dose dupla, que é o exemplo do Czinho, tá? Só vai aparecer quando os dois são recessivos, tá? Por exemplo, o olho azul, ele é azinho, tá? Professora, quando eu uso A, quando eu uso B, quando eu uso C? Você escolhe uma letra para representar a sua característica do seu exercício. Ou o exercício dá uma letra que você tem que utilizar, tá bom? Isso aí não tem uma regra específica, tá? O exercício pode te dar qualquer letra ou você escolher qualquer letra, tá bom? O importante é saber que os que estão representados em letra maiúscula significa que sozinho aparecem. Então, independente se ele está em dose dupla ou ele é único lá no genótipo do indivíduo, o indivíduo tem aquela característica, tá? Agora, características recessivas só quando estão em dose dupla, tanto o pai quanto a mãe passou aquele gene, senão ela não aparece, tá? Ela fica encoberta, entre aspas, pela característica dominante, tá bom? Então, esse é o genótipo, é aquilo que está escrito no meu gene, no meu DNA, tá bom? O fenótipo é aquilo que a gente vê, por exemplo, olho castanho. Eu vejo que o olho é castanho, cabelo castanho, né? Formato de boca, nariz, cor da flor, formato da folha, da semente, qualquer característica de qualquer ser vivo, tá? Que eu estou vendo é o fenótipo, tá? Então, o fenótipo, ele é o conjunto de características visíveis de um organismo, é aquilo que a gente vê, resultante da interação do genótipo com o meio ambiente. Como assim, professora? Por exemplo, o meu genótipo me traz essa cor da pele branca pálida que vocês estão vendo aí na frente de vocês, tá? Só que se eu tomar muito sol, eu posso ficar mais morena, né? Se eu pegar gêmeos idênticos com os mesmos genes que nasceram lá juntinhos e criar por exemplo, no Nordeste brasileiro e o outro lá no Oceano Ártico, eles vão ter o mesmo tom de pele? Por exemplo, não vão. Porque o fenótipo, ele vai... o genótipo... volta. O genótipo, ele é alterado dependendo do ambiente, né? Não o genótipo, não o que está escrito lá no gene. O que está escrito lá no gene é o mesmo. Mas a característica que a gente vê, ela é alterada pelo meio ambiente que aquele indivíduo vive, tá? Por isso que é o fenótipo. Então, quando um exercício de genética está pedindo o fenótipo, ele está pedindo para você falar quantas plantas tem flor roxa, quantas plantas tem flor branca, por exemplo. Agora, se ele pede o genótipo, aí é quantas plantas tem azão, tem duplo dominante, ou azão-azinho, heterozigoto, ou azinho-azinho, duplo recessivo. Tá bom? Então, essa é a diferença aí que vocês vão ver. A gente vai treinando, fazendo exercício, vocês vão entendendo. O importante é vocês entenderem agora a característica de genótipo e fenótipo. O genótipo é aquilo que está no gene, representado pelas letras, né? 2 letras, porque eu tenho 2 genes que representam uma mesma característica. E o fenótipo é aquilo que a gente vê, que é a interação do gene com o meio em que o indivíduo vive. Belezinha? Então, vamos continuar. Genes alelos. Como eu disse, tem um gene que veio do pai e outro veio da mãe. Os dois transmitem a mesma característica. Então, são os genes que determinam o mesmo caractere, tá? Que estão ali juntinho, lá no exemplo do genótipo, azão. Esse azão é alelo ao outro azão. Ou Bzão-Bzinho. Esse Bzão é gene alelo do Bzinho, tá bom? Genes dominantes, eu acabei explicando lá em cima, né? Mesmo presente em doses simples, ele determina o fenótipo, ele aparece mesmo estando sozinho ali, sendo único, tá?
E o recessivo, para aparecer no fenótipo, precisa estar em dose dupla, precisa ter os 2 genes com aquela característica para que ela apareça, tá? Homozigoto, quando eu falo homo, eu digo igual. Então, a pessoa tem os genes iguais. Ela pode ser homozigota dominante, que é o azão-azão, ou homozigota recessiva, que está do lado azinho-azinho. E o heterozigoto, hétero significa diferentes. Então, ela tem um gene de cada, um dominante e um recessivo, que é o famoso azão-azinho. Se não é famoso ainda para vocês, vai ficar, tá bom? Herança autossômica. O que é uma herança autossômica? Ela é igual para homens e mulheres, tá? Ela é transmitida da mesma forma, tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino. Lembra que quando nós vimos o cariótipo, a única parte do cariótipo que é diferente entre feminino e masculino, homem e mulher, é o sexual, X e o Y. Se é XX é mulher, se é XY é homem. Então, vão ter heranças ligadas ao sexo que vão ser passadas diferentemente para homens e para mulheres. Isso vai ter. Mas a autossômica é igual, elas são passadas da mesma forma, tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino. Tudo bem, galerinha? Espero que vocês tenham entendido, é na nossa primeira aula de genética. Estou aí trabalhando os termos com vocês e vou passar, tá em anexo aí no Classroom, a lista de exercícios. A gente vai trabalhar essas listas de exercícios juntos, vou resolver com vocês. E aí vocês vão me entregar no final do mês, como sempre, né? Só que, para a gente conseguir fazer tal, eu vou pedir para vocês já adiantarem uma coisa. Então, além de copiar essas definições da primeira folha do caderno do segundo bimestre de vocês, vocês vão copiar os 3 primeiros exercícios, tá? Os enunciados. Então, copia o enunciado, deixa 5 linhas o outro enunciado, mais 5 linhas o terceiro enunciado, tá? Já copiem os 3 enunciados para a semana que vem. Por quê? Porque a próxima aula eu vou resolvendo, já tá lá no caderno, vocês já vão resolvendo. Ou então deixa para a semana que vem, a hora que vocês forem assistir, copia e vai assistindo meus vídeos, e copia e vai assistindo meus vídeos, tá? Só tô aí já vou passar a lista de exercícios, é com elas que eu vou explicar a matéria, e se já quiser dar uma adiantada, melhor, tá bom? Genética, gente, é igual matemática, tá? Eu falo isso. Você aprende como um exercício de matemática, fazendo e refazendo e fazendo de novo, né? Assim que vocês treinam para a prova, por exemplo, porque é assim que aprende. Então, a gente vai aprender fazendo os exercícios. Então, como é que eu vou explicar um exercício de genética? Resolvendo eles com vocês. Então, eu vou resolver alguns exercícios com vocês e depois vocês vão continuar fazendo, tá bom? Boa semana, estudem, eu espero vocês aí no Meet, tá? Um beijão e até semana que vem.